Agora, o Meio-Dia em Pauta trata de um movimento que pode marcar a volta de empresas brasileiras à Bolsa Americana. PicPay formalizou um pedido para abrir capital na Nasdaq, com uma captação estimada entre 400 e 500 milhões de dólares. Depois de adiar a operação em 2021, o banco digital tenta aproveitar um novo momento do mercado com mais apetite por ativos brasileiros. Discussão agora se o cenário está favorável, se valuation faz sentido e o que esse IPO representa para o setor financeiro. Estamos falando do PicPay, que é o segundo maior banco digital do Brasil, com 66 milhões de usuários. Passo a bola aqui para o Paulo Leite, que fez uma apuração com algum especialista, né, Paulo Leite, na área, para tentar entender um pouco mais desse movimento. O que você apurou para a gente e conta aqui para o nosso ouvinte no Meio-Dia em Pauta? Essas ações de que o PicPay se aproveita no mercado para poder, além de expandir as suas atividades, atuar em outras áreas. Por exemplo, a aquisição da seguradora ligada ao Banco Master, né? Eu confesso que eu não sei o nome dela correto. Cover. Eu vou chamar de cover. Pronto, é um cover de seguradora, né? KOVR, para quem quer saber como é que é o nome. Hoje o PicPay já vende seguro, como qualquer banco. Quando ele passa a ser a seguradora, ele passa a demonstrar um outro risco para o mercado. São as atitudes expansionistas do PicPay. Atuar fora, colocar suas ações na Nasdaq, enfim, operar de maneira maior. Vamos lembrar que o PicPay está ligado a quem? Wesley Batista. A família Batista. Wesley Batista, JIF. JIF, que são fiéis escudeiros do presidente Lula. Eu só estou fazendo essa lembrança para poder contextualizar, porque senão vão dizer que a gente não tem o entendimento completo do que acontece nesse momento, onde esses irmãos têm protagonismos variados. Agora, no mercado financeiro, outro dia, nas ações de reversão do tarifaço, no final de semana, levantando a possibilidade de ações em petrolíferas venezuelanas. Então, esses irmãos têm braços longos, grandes e fortes, e são blindados, de certa forma, por amizades que devem ser observadas com mais atenção. Mas existe um risco nessa operação do seguro, que é um risco regulatório, porque se o PicPay começa a ser agressivo a partir de agora em vendas de seguro pelo aplicativo, a SUSEP vai acender a luz. Opa, por que até então não se fazia esse tipo de operação? O segundo risco é a reputação. A Cover, ela é ligada ao Banco Master. Era do conglomerado. Ser ex-master no momento atual não é nenhuma marca de credibilidade ou confiança. E isso tem um risco. E o terceiro risco é que seguro não se cresce base para depois monetizar. Você tem que ter provisão, você tem que ter capital, você tem que ser resseguro, você tem que ter disciplina e tudo isso tem que ser observado. Com quem eu conversei me alertou o seguinte: em todas as ações do PicPay, a preocupação dessa ação com seguro é, primeiro, as condições que vão ser impostas pela SUSEP nessa observação, porque ainda vai depender de aprovação da SUSEP. Transparência de provisão, do resseguro, da sinistralidade e a qualidade do pagamento dos sinistros. Isso foi o que eu apurei e que a gente pode entender um pouco melhor. Agora, sob o ponto de vista da operação em Nasdaq, eu fico sempre com a pulga atrás da orelha. E gostaria que você, como cavaleiro do Apocalipse, me fizesse entender um pouco melhor se é justo que eu tenha essa pulga atrás da orelha ou se eu posso tirá-la e dormir sossegado. Essa coisa da Nasdaq é interessante, que é meio que assim, todos os caminhos levam a Roma, né? Você quer estar aonde vão te pagar um valuation mais alto, porque isso depende de onde que tem a maior abundância de capital e o custo de capital seja menor. E assim, Estados Unidos é meio que aspirador de capital do mundo, exatamente por conta, inclusive, do mercado acionário e essa coisa toda. E Nasdaq tem muito mais a ver com empresas da nova economia. Isso é interessante também, né? Assim, que são valuations mais altos, potencial de crescimento mais alto, né? Fora aquelas coisas meio boring, né? Setor de energia, setor de petróleo, coisas do tipo. Mas
eu acho que a primeira decisão vai muito em cima de onde escolher isso, exatamente para onde que tem capital, para onde que tem valuation. Né? Várias outras empresas fizeram o mesmo caminho, inclusive o próprio Inter. Vale lembrar que o Inter era listado aqui, foi deslistado aqui para ser relistado lá fora, né? Para atingir um valuation maior, exatamente para pegar esse bolsão de capital um pouco mais fácil, enfim. Você tem uma parte dessa separação. Mas olhando para seguros, isso é uma coisa interessante que você fala, Paulo, porque assim, seguros em geral é uma bela de uma joia da coroa de qualquer conglomerado. Né? Por exemplo, vamos pegar o Bradesco. A joia da coroa do Bradesco, né, não é operação de varejo ou de atacado ou qualquer coisa, é operação de seguros, Bradesco Seguros. Inclusive até estão discutindo se eles fazem um spin-off do Bradesco Seguros para abrir capital em bolsa, para destravar valor. Né? E por que isso é verdade? Né? Um serviço bem feito. Né? Seguro é uma coisa simples, né? Eu estou transferindo risco para alguém e eu pago, né, por essa transferência de risco. Né? A seguradora, principalmente em períodos de juros altos, se dá muito bem. Por quê? Você vai lá, você vai pagando lá seus, sei lá quantos reais, né, para cada negócio, ela pega isso, coloca no caixa dela, o caixa dela ela vai lá, compra título público, compra, sei lá o que, CDB de banco, qualquer outra coisa do tipo, vai rendendo esses juros e etc. E ele vai compensando essa parte, né, isso com a probabilidade que ele tem de ter que desembolsar esse recebível, né, dele para pagar exatamente a sinistralidade. Então ele tem que estimar qual que é mais ou menos a sinistralidade de caixa dele, né? Assim, ou seja, quanto que eu consumo do caixa a partir, né, da minha sinistralidade. Isso é um dado interessante. Né? Uma coisa meio que saudável gira em torno por volta de 80%. 80%. E tem várias seguradoras acima de 100%, tá? E isso é alguma coisa que a SUSEP está muito de olho e tem um motivo para estar de olho. E aí você entra no problema do seguro como uma forma de precificação. Né, que eu comentava com vocês, falei assim, olha, eu não sei se o Paulo é avesso a risco ou tomador de risco, e eu não sei se o Júlio é avesso a risco ou tomador de risco. Então, como eu não consigo precificar necessariamente a priori ou ex ante, né, essa possibilidade, eu cobro um preço mais elevado do que quem é avesso ao risco, né, deveria estar pagando, né, para compensar quem é o tomador de risco pelo fato de eu não conseguir identificar isso. Na hora que você massifica todo esse processo, né, alguma coisa fica falha também na própria precificação. E isso deveria ser olhado sobre a ótica de como que a sinistralidade de caixa que você coloca, as provisões, etc., tudo deveria estar razoavelmente bem elaborado e precificado, e tudo certinho, e aquela coisa toda. Né? E isso daqui, assim, seguro é razoavelmente, né, um risco bom, mas só que ele pode virar um risco sistêmico se descontrolado. Né? Por isso que a gente tem, no setor como um todo, essa ideia do resseguro. Né? Que assim, você divide o risco que você assumiu com outro tomador de risco. Mas só que resseguradoras também, no final das contas, são pouquíssimas. Né? No caso de Brasil é mais ou menos IRB, né? Era. Né? Tem alguns outros competidores lá fora, HDI, enfim, essa coisa toda. Mas a operação de seguros como um todo, para expandir, parece que é uma válvula. Fala assim, olha, eu sou oportunista. E assim, a palavra de oportunista, né, eu acho que até você comentou isso, não sei se foi outra pessoa, que tem que tomar um pouco de cuidado com a conotação negativa da palavra oportunista. Oportunista é simplesmente achar oportunidade. Quem vê a oportunidade é um oportunista, exatamente. Né, assim, tem que tomar um pouco de... Eu falo mais nesse sentido. Né? Você tem sim, né, algum apetite por fluxo, a gente já discutiu isso, que está sobrando dinheiro no mundo por várias coisas, principalmente dos Estados Unidos, que você está tendo apetite para outros lugares, essa coisa toda. Acho que o PicPay é a porteira aberta para fazer IPOs ou qualquer outra coisa do tipo. Eu acho que é mais um oportunismo específico, né, de um conglomerado grande para atuar num setor, né, que com juros altos se beneficia para caramba e tem um acesso, né, razoavelmente maior fazendo lá fora. Né? Então, assim, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado também. Assim, olha, IPOs vai começar a voltar. Eu sou muito... Assim, eu sou cético racional. Eu acho que eu até discuti isso com o Ibrahim outro dia, com o Guilherme Ibrahim. Muito por conta disso que depende, né, não só dos juros cair, depende de várias outras coisas. Mas, assim, olhando a fundo, né, assim, a oportunidade, entre aspas, né, principalmente para expandir carteira de seguros, etc., uma coisa positiva para a empresa e pode ser positiva para aumentar a concorrência, inclusive de quem toma o seguro. Também tem que olhar por esse lado. Assim, né? Se eu só tinha uma seguradora, o cara me dá o preço que ele quer. Se eu tenho 10 seguradoras, cada um me dá, né, um preço mais competitivo e isso favorece, né, a ampliação ou acesso, né, de seguros como um todo. E só colocando uma outra pauta que eu acho que é importante, pegando esse ponto do Paulo, assim, de SUSEP e qualquer outra coisa do tipo, né, assim, a operação dele vai estar disposta para uma autarquia, né, isso que é brasileira e tudo mais. A operação está aqui, etc.
Mas só que se ele abre o capital lá fora, ele não tem que responder também só a SUSEP e a CVM aqui. Ele tem que responder a SEC, né? A SEC, que é a CVM lá fora. E essa daí, para olhar qualquer problema, ela tem muito mais vontade, capital, pessoas e orçamento para fazer do que tem CVM. Né? Então isso daqui eu acho que também é um ponto relevante para a gente olhar, porque minimizaria algum problema muito maior de fazer coisas erradas, né, levantando esse dinheiro. Mas, de novo, assim, todos, né, os caminhos levam a Roma por algum motivo. E, nesse caso, é quem tem dinheiro. Dinheiro importa. Enquanto os caminhos tendem a levar a Roma, Gustavo, o cliente do PicPay, que está ali acompanhando esses movimentos, se pergunta: o que isso pode mudar na minha vida? Já dá para prever alguma coisa? Sinceramente, eu acho que assim, não dá para falar, mas eu sou neutro nisso. Não sei o que vai mudar necessariamente. Talvez assim, é mais a precificação do próprio, né, seguro que ele tem lá dentro do aplicativo. Que ao invés de terceirizar isso, né, como o Paulo falou, agora ele vai ser a própria seguradora. Antes ele vendia e aí ele repassava isso por Bradesco Seguros, para Sul América, para sei lá onde. Agora ele vai fazer tudo via a cover, né, e etc. Isso aí muda parte da base regulatória, muda necessidade de capital, de outras formas, etc. Mas só que pode melhorar preço para o cara, né, que está usando esse aplicativo. E assim, essa coisa de ser o maior banco digital, eu acho o segundo maior banco digital, até acho curioso esse negócio, porque a métrica que o pessoal usa é base de clientes. E para mim deveria ser base de ativo. Assim, ter 60 milhões de clientes com 40 milhões de clientes ativos, né, significa muito menos do que você ter base de ativo, né, necessariamente para poder fazer isso. Assim, né, Nubank, Inter e várias outras coisas. Eu acho que, inclusive, tem operações muito mais avançadas do que é isso, né, ao longo do tempo, exatamente porque já passaram por todos os processos regulatórios, né, e por aí vai. Então, assim, o que muda para o cara, sinceramente, não tenho muita capacidade de falar, mas talvez assim, o preço do que ele está pagando para ter seguro diminui. Mas... É uma observação interessante essa que fez o Gustavo, porque as pessoas tendem a ou entender de maneira equivocada e subestimar os efeitos de risco, ou também de maneira equivocada superestimar os efeitos do risco. É bom entender um pouco mais o tamanho de tudo isso e perder um pouco mais de tempo para informar-se. Informação está aí à disposição de muita gente. E existe informação muito boa a esse respeito. Basta que você se destine a informar e não fique confiando naquela velha máxima da tia velha do WhatsApp, que incomoda tanta gente porque ela prevê o tempo, ela faz exercício de futurologia e decide eleições, mas nada dá certo.